Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Eu vou insistir mais uma vez num assunto que é o DPS. O que é o DPS? É o dispositivo de proteção contra surtos elétricos, ou seja, sobretensões. De onde é que surgem essas sobretensões na rede elétrica? Através das descargas atmosféricas, vocês estão vendo aqui na figura que eu estou apontando. A descarga atmosférica ela pode atingir a linha elétrica e esse impulso de sobretensão penetrar nas suas instalações elétricas. E também a descarga elétrica ela pode também atingir próxima à edificação, ou seja, próxima à sua residência, e esse impulso elétrico ele é induzido através do aterramento para as instalações elétricas, né? Então, vocês estão vendo aqui acima da minha cabeça aqui um impulso elétrico produzido por descarga atmosférica. O dispositivo que faz esse tipo de proteção é o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Vocês estão vendo aqui a sinal da rede elétrica e os surtos que podem ocorrer. Esse primeiro surto aqui é o surto que pode surgir devido a uma descarga atmosférica. O segundo surto que acontece é manobras na rede elétrica. Qual é o dispositivo que protege? O dispositivo que protege é o DPS. Como é que o DPS funciona? Vocês estão vendo aqui do meu lado, o DPS, de uma forma bem simples, ele funciona como uma chave que, em condições normais, a chave é aberta. Quando existe um impulso elétrico, como vocês estão vendo aqui no desenho do DPS, o que o DPS faz? Ele tem internamente um varistor, né, que é um resistor cuja resistência varia com o impulso elétrico. Quanto maior o impulso elétrico, menor é a resistência. Então, quando eu tenho um impulso elétrico, o meu varistor, né, ele fecha esse impulso elétrico para o sistema de aterramento. Aí ele consegue remover esse impulso elétrico que pode danificar com os equipamentos eletroeletrônicos internos da sua residência. No entanto, vocês vão ver que um DPS único só, ele não é capaz de 100% remover esse impulso elétrico. Aí eu vou falar para vocês que nós temos que fazer a coordenação de DPS. Então o DPS é muito importante, é obrigatório. Vocês vão ver que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele é obrigatório, tanto por uma norma quanto por outra, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, o DPS, gente, ele é obrigatório. A primeira norma que fala sobre o DPS, vocês estão vendo aqui, é a NBR 5410/2008. No item 63522, vocês estão vendo aqui, ela estabelece como é que você deve instalar o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos, né? Ela estabelece apenas que você deve instalar o DPS aonde? Nos quadros elétricos, tá? No quadro de entrada da residência, se for uma residência, se for uma edificação, o quadro de entrada, e todos os quadros elétricos de uma edificação devem ser instalados DPS, segundo a norma 5410. Agora, vocês viram a 5410, complementando a 5410, olha que bacana, vem a 5419, gente, que ela é uma norma de para-raios, mas ela dedica uma parte para o uso dos DPS. Então, ela fala da coordenação de DPS. Os DPS devem ser instalados dando proteções em zonas de proteção. Então, o uso ainda é reforçado e ampliado pela norma 5419, a sua parte 4, que está aqui, ó, sua parte 4, que dedica à proteção interna das instalações. Vocês estão vendo uma tabelinha aqui, muito bacana essa tabela, é uma tabela extraída da 5419. Ela estabelece DPS classe 1
né, você usa um cabo de 16 milímetros para instalar ele. Classe 2, 6 milímetros. Classe 3, cabo de 1 milímetro, né? E outras classes de DPS, 1 milímetro. Então, essa norma é que fecha o cerco ao impulso eletromagnético. Então, ela minimiza, ela faz um estudo onde você, que é engenheiro, você que é eletricista, tem que saber do uso da coordenação de DPS. Você deve instalar DPS em todas as áreas nas quais você quer dar a proteção. Então, como nós temos que instalar DPS? O uso do DPS é obrigatório, professor? Claro que é obrigatório. Pela 5410 e complementando e reforçando e ampliando a 5419, que ela cria essas zonas aqui de proteção. Então, se vocês olharem nesse desenho aqui, onde eu estou com o dedo, vocês olham lá no quadro de entrada, eu tenho um DPS. Depois, no quadro de entrada da residência, outro DPS. Esse DPS, naquele quadro de distribuição da sua residência, ele dá uma zona, que é essa zona em amarelo, que é a zona 1 de proteção. Depois, você tem na residência um outro quadro elétrico, por exemplo, vou dar um exemplo, você coloca um outro DPS, aí você cria a zona 2, que é essa zona aqui, ó, zona 2. Depois, você tem um computador no seu quarto, no seu escritório, você coloca um DPS classe 3, você cria essa outra zona. A criação dessas zonas, elas são criadas através da instalação de DPS, estabelecido pela 5419, que obriga a coordenação de DPS. Né? Aqui em cima, vocês estão vendo, essa linha aqui em amarelo é um DPS que é colocado no quadro. Depois, em cima, uma outra zona aqui, que é colocado outro DPS nesse outro quadro. E uma zona interna, que é colocado o DPS classe 3, que é aquele DPS colocado diretamente no equipamento. Então, a 5419, vem para reforçar o uso do DPS, só que não é instalado somente nos quadros, não, fazendo o uso da coordenação, que significa nada mais, nada menos do que a proteção em zonas. Para nós finalizarmos nossa aula, né, nós estamos falando do DPS, então eu tenho, aqui eu costumo brincar, que nós temos que fazer uma armadilha para cada setor que você quer proteger na sua residência. Então, nós temos o DPS classe 3, que é aquele DPS lá de plug de tomada. É um DPS onde você pode ligar na tomada, proteger um computador. Aí você tem o DPS classe 1 da Clamper, esse vermelhinho. O classe 2, esse outro aqui de cima. E nós temos DPS para rede. Você tem um computador em casa, você quer proteger contra surto, está aqui o DPS classe 3 para surto. Em condomínio, está aqui, olha, o DPS para câmera. Então, o que eu finalizo essa aula para vocês? Primeiro, o uso do DPS é obrigatório. Segundo, é obrigatório você fazer a coordenação de DPS. Porque se você não fizer a coordenação de DPS, o impulso elétrico da descarga atmosférica, ele pode adentrar as instalações, passando por vários DPS, né? E cada um desses DPS atenua uma parcela do impulso. Só que um pedacinho desse impulso elétrico penetra. Então, nós temos que colocar várias armadilhas, que são nada mais, nada menos do que um conjunto de DPS instalados para dar maior proteção. 5410 e 19 contempla a instalação, o uso obrigatório e a coordenação de DPS. Muito obrigado e fiquem sempre ligados aqui no canal da Universidade da Elétrica.